O peso das flores de plástico. Apresentação, Rafaela e o cheiro de naftalina. Rafaela tinha 32 anos, mas ainda sentia o gosto metálico da infância na boca sempre que voltava à casa da mãe. Não era um lugar, era um tempo. O tempo em que as paredes amareladas pela fumaça dos cigarros de cravo e canela guardavam segredos como manchas de mofo. A casa, no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, cheirava a naftalina, café coado 3 vezes e o perfume barato que Dona Marlene usava desde os anos 90 Chloe, uma imitação de loja de R$ 19,90 que deixava um rastro doce e azedo no ar. Rafaela era a filha do meio. Ou melhor, a filha invisível. Enquanto o irmão mais velho, Tiago, herdara os olhos verdes do pai e a habilidade de fazer todos rirem com uma piada seca, ela carregava o nariz afilado da mãe e a mania de contar sílabas das palavras quando nervosa. 1, 2, 3, 4. A irmã caçula, Larissa, era a boneca de porcelana da família, loira de cachos perfeitos, voz fininha, aquelas unhas que pareciam feitas de açúcar. Rafaela não. Rafaela era a que quebrava os pratos, a que discutia com a mãe sobre política à mesa, a que aos 16, raspara o cabelo num ato de rebeldia e ouvirá da própria mãe: parece um menino pobre. Não é à toa que ninguém gosta de você. Aqueles anos todos, ela se convenceu de que era uma questão de incompatibilidade. Até o dia em que a verdade caiu sobre ela como um piano de desenho animado. 2. Conflito, o aniversário e a confissão. Era o 65º aniversário de Dona Marlene. Rafaela chegou atrasada como sempre, com uma garrafa de vinho que custará metade do seu salário de professora de reforço. A mesa estava posta com a toalha de crochê que só saía do armário em ocasiões especiais, e Tiago já brincava com os netos no quintal, enquanto Larissa ajudava a mãe a acender as velas do bolo de prestígio, o favorito do Tiago. Você não trouxe ninguém, Rafa? Perguntou Larissa, ajustando o laço do vestido rosa bebê. Não. Rafaela sorriu, secando as mãos suadas na calça jeans. Você sabe que eu não namoro há 2 anos. É, mas a mãe fica triste. Ela sempre diz que você é a única que não deu um neto pra ela. 1, 2, 3, 4, 5. O jantar transcorreu como um script ensaiado. Tiago contou piadas, Larissa serviu o bolo e Dona Marlene, com os olhos brilhando mais do que as velas, soprou e pediu um desejo. Rafaela observava tudo de sua cadeira no canto, mastigando o prestígio como se fosse serragem. Foi quando a mãe, após o 3º copo de vinho, segurou sua mão. Rafaela, preciso te dizer uma coisa. A voz estava pastosa, mas os olhos, claros. Hoje é meu aniversário, e eu não quero levar isso pra tumba. O silêncio caiu como um pano úmido sobre a mesa. Tiago parou de rir. Larissa deixou cair o garfo. Eu sempre preferi o Tiago. Dona Marlene apertou os dedos de Rafaela até doer. Você foi um acidente. Seu pai não queria mais filhos, e eu não consegui te amar. Não como uma mãe deveria. Às vezes, quando você chorava, eu fingia não ouvir. Rafaela sentiu o chão se abrir. Não como uma metáfora. Literalmente. Como se o azulejo da cozinha fosse um poço sem fundo e ela, uma pedrinha jogada lá dentro. Você é uma ingrata, continuou a mãe, agora com lágrimas que pareciam falsas. Sempre foi difícil. Sempre foi errada. Eu até tentei, mas não dá. Tiago se levantou, vermelho de vergonha ou raiva, não dava para saber. Mãe, pelo amor de Deus. É a verdade. Gritou Dona Marlene. Por que mentir agora? A Larissa pelo menos é bonita, tem jeito. Mas você, Rafaela, você é como uma flor de plástico. Não morre e não vive. Só ocupa espaço. Rafaela não chorou. Não gritou. Ela apenas se levantou, pegou a bolsa e saiu. A porta bateu com um estalo que ecoou como um tiro. 3. Jornada. O que faz uma flor de plástico? Nos 3 meses seguintes, Rafaela se mudou para um kitnet no centro de São Paulo, onde o barulho dos ônibus abafava seus pensamentos. Ela parou de atender às ligações da família. Parou de comer prestígio. Parou de contar sílabas. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto corrigia redações de adolescentes que também se sentiam invisíveis, ela recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto amarelada, Dona Marlene jovem segurando um bebê no colo. No verso, com letra trêmula. Essa sou eu com você, no dia que você nasceu. Não era pra você ver isso, mas eu menti. Não foi acidente. Eu quis você. Só não soube como te amar. Desculpa. Rafaela segurou a foto até os dedos doerem. Então fez algo que não fazia há anos. Ligou para a irmã. Larissa? Preciso que você me conte tudo sobre a mãe. Tudo mesmo. E foi assim que descobriu. Dona Marlene tinha 16 anos quando engravidou de Tiago. O pai, um homem casado, sumiu.
Ela criou o filho sozinha, com a ajuda da avó, enquanto trabalhava como costureira. Quando Rafaela nasceu, 7 anos depois, a avó já havia morrido, e Marlene estava exausta. Não era ódio, era medo. Medo de não dar conta. Medo de repetir os erros da própria mãe, que a abandonara aos 5 anos. Ela te amava, Rafa, disse Larissa, chorando. Só não sabia como mostrar. A gente toda achava que você era a favorita, sabe? Porque ela ficava de olho em você o tempo todo. Como se tivesse medo de perder. Rafaela sentiu algo se rearranjar dentro dela. Não era perdão. Era compreensão. Uma compreensão dolorosa, como um osso quebrado que sarra torto. 4. Desfecho. O peso das coisas que não dizemos. No Natal daquele ano, Rafaela voltou à casa da mãe. Não avisou. Simplesmente apareceu com uma caixa de flores, de verdade, e um bolo de laranja, o único que Dona Marlene gostava e que ninguém mais fazia. Você veio, disse a mãe com os olhos vermelhos. Não era uma pergunta. Vim. Rafaela colocou a caixa sobre a mesa. Não vou dizer que está tudo bem, porque não está. Mas a gente pode tentar. Dona Marlene tocou as pétalas das flores como se não acreditasse que eram reais. Por que flores de verdade? Porque eu não quero ser de plástico, e respondeu Rafaela. E você também não precisa ser. Elas não se abraçaram. Não choraram juntas. Mas sentaram à mesa, e pela primeira vez em décadas, Rafaela comeu um pedaço de bolo sem contar as sílabas. Reflexão final natural, sem moralismo? Às vezes, o amor não é uma coisa bonita. É uma coisa difícil. Como uma planta que nasce no concreto. Não escolhe onde brota, mas se insistirmos em regá-la, mesmo que com lágrimas, um dia ela florirá. Não perfeita. Não como sonhamos. Mas viva. E isso no fim é o que importa. Capítulo 2. O peso das coisas que não foram ditas. A casa cheirava a canela e poeira. Não a poeira grossa que se acumula nos cantos, mas aquela fina, quase invisível, que se gruda nas lembranças como teia de aranha. Dona Marlene serviu o chá em xícaras descombinadas, uma com uma trinca no cabo, outra com o desenho de um pássaro desbotado pelo tempo. Rafaela segurou a sua com os dedos trêmulos como se o calor pudesse queimar não só a pele, mas também as palavras que ainda não tinha coragem de soltar. Você lembra daqueles doces de abóbora que você fazia? Rafaela perguntou de repente, os olhos fixos no líquido âmbar. Aqueles que derretiam na boca. Dona Marlene parou com a colher no ar. Não era uma pergunta comum. Não depois de tudo. Lembro. Você sempre roubava um antes de secarem. Eu não roubava. Eu testava a qualidade. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios da mulher mais velha. Mas durou menos que um suspiro. Por que agora, Rafaela? A pergunta pairou entre elas como uma faca sobre a mesa. Não era sobre as flores. Não era sobre o bolo. Era sobre os 27 anos de silêncio, as cartas não respondidas, o Natal em que Rafaela não voltou e ninguém perguntou por quê. Porque eu cansei de carregar sozinha, ela admitiu, a voz rouca. Não é justiça. Não é justo com você também. Dona Marlene baixou a colher. O som do metal batendo na porcelana ecoou como um tiro. Você acha que eu não sei o que é carregar? Rafaela engoliu em seco. Sabia. Claro que sabia. Mas havia coisas que doíam demais para serem ditas em voz alta. Coisas como o dia em que sua mãe a encontrou aos 15 anos, sentada no chão do banheiro com as mãos ensanguentadas, tentando arrancar de si mesma algo que não entendia. Coisas como a maneira como Dona Marlene tinha olhado para ela naquela época, não com raiva, não com nojo, mas com um medo tão profundo que era pior que qualquer grito. Eu não vim aqui para você me perdoar, Rafaela murmurou. Vim por quê? Porque eu preciso que você saiba que eu não sou mais aquela garota. E que mesmo assim ainda sou sua filha. O relógio de parede marcava 4:17. O ponteiro dos segundos parecia preso, como se o tempo também hesitasse diante daquele momento. Dona Marlene levou a xícara aos lábios, mas não bebeu. Seus olhos, da mesma cor de terra molhada que Rafaela herdara, estavam fixos na janela, onde a luz do entardecer pintava tudo de dourado. Você sabe que eu nunca soube o que fazer com você? Ela disse, finalmente. Não era uma acusação. Era uma confissão. Você era como um pássaro com as asas quebradas, e eu não tinha coragem de tocar, com medo de machucar mais. Rafaela sentiu as lágrimas ardendo, mas não deixou cair. Não dessa vez. Então a gente pode começar por aí. Ela propôs. Você não precisa saber o que fazer. Só precisa estar aqui. Silêncio. Depois, um aceno quase imperceptível. Eu tenho umas sementes de girassol, Dona Marlene falou, mudando de assunto como quem tropeça e se segura na primeira coisa à mão. Do jardim da vizinha. Ela diz que atraem pássaros.
Rafaela sorriu. Não era muito. Não era pouco. Acho que a gente poderia plantar. E pela primeira vez em anos o futuro, mesmo incerto, mesmo cheio de espinhos, não parecia uma coisa impossível. Capítulo 2. O peso das coisas que não foram ditas. A terra estava dura sob os dedos de Rafaela. Ela cavava com uma colher de metal enferrujada, encontrada no fundo de uma gaveta da cozinha, enquanto Dona Marlene, ajoelhada ao lado, separava as sementes uma a uma, como se cada uma guardasse um segredo diferente. Essas aqui são das mais velhas, murmurou, girando uma entre os dedos. A vizinha disse que as novas brotam mais rápido, mas as antigas, essas resistem à seca. Rafaela parou, a colher suspensa no ar. Não era só sobre girassóis. Nunca era. Você guardou elas por quê? Dona Marlene não olhou para cima. Seus dedos, marcados por veias grossas e manchas do tempo, tremiam levemente. Porque às vezes a gente precisa de algo que demore para nascer, para não esquecer que algumas coisas valem a espera. O vento trouxe o cheiro de terra úmida e algo mais, um perfume adocicado, quase imperceptível, como se o próprio ar guardasse memórias. Rafaela respirou fundo. Havia uma dor antiga ali, uma que não era só dela. Você também esperou por algo? Perguntou, mesmo sabendo que não deveria. Dona Marlene finalmente levantou os olhos. Não havia raiva neles, só um cansaço que parecia ter se instalado há décadas. Esperei que o meu filho voltasse. Todos os dias por 17 anos. Até o dia em que parei de contar. A colher escapou da mão de Rafaela e caiu com um tinido surdo. Ela não sabia sobre um filho. Ninguém nunca tinha falado sobre um filho. A voz falhou. Ele sumiu? Não. Dona Marlene pegou outra semente, apertando-a com força demais. Ele escolheu não voltar, e eu escolhi não entender. O silêncio que se seguiu foi denso, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. Rafaela sentiu o peso daquilo tudo no peito. Não era só sobre ela. Nunca tinha sido. E se a gente plantar essas sementes juntas? Sugeriu a voz rouca. Você me ensina a esperar. Eu te ensino a não ter medo de começar de novo. Dona Marlene não respondeu de imediato. Seus olhos, úmidos, fixaram-se no horizonte, onde o sol começava a descer, pintando o céu de tons de ferrugem. Tem uma coisa que você precisa saber, disse finalmente. Girassol não é flor boba. Ele segue a luz, mas também sabe quando é hora de curvar a cabeça e esperar a noite passar. Rafaela entendeu. Não era sobre flores. Era sobre sobreviver. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez não estivessem plantando sementes. Estavam plantando uma trégua. Capítulo 3. O silêncio que germina. A terra estava fria sob os dedos de Rafaela quando ela afundou as mãos no solo, sentindo a umidade grudar nas palmas. Dona Marlene observava, os braços cruzados sobre o avental desbotado, enquanto o vento levava consigo o cheiro de terra molhada e algo mais, uma promessa ou um aviso. Rafaela não sabia dizer. A gente não pode enterrar as sementes muito fundo, advertiu a mais velha, ajoelhando-se com um gemido surdo. Senão, elas sufocam antes de ver o sol. Rafaela sentiu, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Nas cicatrizes que Dona Marlene escondia sob as mangas, na maneira como a mulher olhava para o horizonte como se esperasse algo que nunca chegava. O que ela perdeu? Perguntou-se, mas não teve coragem de indagar. Algumas feridas não sangravam por fora. Você já plantou algo antes? A pergunta de Dona Marlene a trouxe de volta. Só expectativas, Rafaela riu, amarga. E olha como elas cresceram. A outra não sorriu. Em vez disso, pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos como areia numa ampulheta. Expectativa não alimenta ninguém, disse. Mas um pé de girassol? Ele dá semente, óleo, sombra. Até quando morre, ainda serve de adubo. Rafaela sentiu o peito apertar. Não era uma lição sobre plantas. Era sobre o que restava depois que tudo desabava. E se a gente errar? Murmurou. Dona Marlene enfiou a mão no bolso do avental e tirou um objeto pequeno, gasto pelo tempo, um relógio de bolso sem ponteiros, a tampa gravada com iniciais que o tempo havia apagado. Isso era do meu marido, confessou pela primeira vez falando dele. Ele dizia que o tempo não era para ser medido, mas para ser sentido. Um dia, a gente planta. No outro, a gente espera. E quando menos espera, tá na hora de colher. Rafaela segurou o relógio por um instante, sentindo o metal frio contra a pele. Não havia tic-tac. Só silêncio. E se a colheita não vier? Insistiu, porque precisava ouvir a resposta. Dona Marlene olhou para as próprias mãos, marcadas por anos de trabalho. Não por acaso, eram as mesmas mãos que agora seguiam o ritmo de Rafaela, cavando sulcos na terra. Então a gente planta de novo, respondeu simples.
Mas dessa vez a gente planta juntas. O vento soprou mais forte, como se o mundo inteiro concorde que algumas coisas só nascem quando divididas. Rafaela não sabia se estavam falando de girassóis ou de algo muito maior, talvez não importasse. Porque pela primeira vez em anos ela não estava sozinha no ato de esperar. A terra não mente, mas às vezes sussa. Rafaela enterrou as sementes com um cuidado que não conhecia, como se cada uma fosse uma promessa que não poderia quebrar. Dona Marlene observava, mas não corrigia. Sabia que o aprendizado estava nos erros, na pressão errada dos dedos, na profundidade desigual dos buracos. Havia algo de sagrado em ver uma mulher que só conhecer asfalto e pressa se render à paciência da terra. Você já plantou algo antes? Perguntou a mais velha, não por curiosidade, mas para medir o tamanho do abismo que Rafaela teria que atravessar. Só expectativas, respondeu, secando as mãos na calça jeans surrada. E olha como elas cresceram, tortas, sufocadas, sem sol. Dona Marlene riu, um som rouco como casca de árvore. Expectativa não é semente, menina. Semente não mente. Ou nasce ou apodrece. Não fica no quase. O céu, que até então fora um manto cinza de indecisão, rachou-se em um azul violento. Rafaela levantou os olhos, surpresa com a mudança tão súbita. Era como se o tempo, cansado de vê-las ali paradas, resolvesse dar um empurrão. Acho que vai chover, murmurou. Já tá chovendo, corrigiu Dona Marlene, apontando não para o céu, mas para os olhos de Rafaela. E era verdade. Uma lágrima escorria, quente e teimosa, caindo justo sobre o sulco onde a última semente fora depositada. As duas ficaram em silêncio, porque algumas coisas não precisam de nome. A terra bebeu aquela água salgada como se fosse orvalho. O que não se diz cresce nas entrelinhas. Nos dias seguintes, Rafaela voltou. Não por obrigação, mas por um chamado que não vinha de fora. Era algo que brotava dentro dela, como os primeiros verdes tímidos furando a superfície. Dona Marlene não perguntou por que ela aparecia sempre no crepúsculo, quando o sol já tinha desistido de queimar e a lua ainda não se decidirá a brilhar. Também não comentou sobre as marcas de unhas nas palmas das mãos de Rafaela, como se ela tivesse tentado arrancar algo de si mesma. Elas trabalhavam, cavavam, regavam. Entre um gesto e outro, a mais velha contava histórias que não eram contos de fada, mas sim crônicas de mulheres que também tinham plantado coisas impossíveis. Minha avó criava rosas no meio do sertão, disse certa tarde, enquanto desbastava as ervas daninhas. Todo mundo ria. Falava que rosa não era planta para secura, mas ela regava com água de poço e lágrimas de raiva. No final, as rosas nasciam. Não duravam muito, mas nasciam. Rafaela segurou uma pedra lisa, redonda, que encontrou entre os canteiros. E para que serviam se morriam rápido? Dona Marlene olhou de lado, com um sorriso que mais parecia uma cicatriz. Para provar que até o impossível tem raiz. A primeira rachadura. Foi na terceira semana que Rafaela chegou correndo, os cabelos colados ao rosto suado, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Tem algo errado, disse, apontando para um dos canteiros. Dona Marlene se ajoelhou, passando os dedos pela terra. Não demorou a encontrar uma rachadura fina, quase imperceptível, cortando o solo como um aviso. Não era seca. Não era praga. Era algo mais antigo, mais profundo, uma falha na própria terra, como se o chão estivesse se lembrando de uma dor antiga. Isso aqui é memória, explicou a mais velha, pressionando a palma contra o solo. Terra guarda o que a gente enterra. Não só semente. Rafaela engoliu em seco. O que a gente enterra então? Dona Marlene não respondeu. Em vez disso, pegou a pedra que Rafaela tinha guardado no bolso dias antes e a colocou sobre a rachadura, como se fosse um curativo. Agora a gente planta por cima, disse. Porque memória também precisa de sol. O peso das coisas que não têm nome. Rafaela não perguntou mais. Mas naquela noite, enquanto a lua esticava sombras compridas sobre o quintal, ela cavou. Não onde Dona Marlene tinha posto a pedra, mas no canto escondido atrás da mangueira, onde a terra era macia como uma cicatriz mal costurada. Seus dedos encontraram algo liso e frio, um botão de osso tão branco que parecia brilhar no escuro. Ao segurar, uma dor aguda atravessou sua palma, não como um corte, mas como uma lembrança que não era sua, o cheiro de terra molhada, um grito abafado, o peso de um corpo sendo baixado às pressas. Ela deixou o botão cair. Na manhã seguinte, Dona Marlene não comentou as olheiras de Rafaela nem as mãos sujas de terra. Em vez disso, trouxe um saquinho de pano cheio de sementes pretas, duras como lágrimas secas. Isso aqui é esquecimento, disse, colocando uma na palma da menina. Planta uma cada vez que a terra coçar. Não vai apagar nada, só amacia as bordas.
Rafaela enterrou a primeira semente onde havia encontrado o botão. Quando a terra se fechou sobre ela, não doeu. Mas ao se levantar, viu que a rachadura original, aquela que Dona Marlene tinha curado com a pedra, agora se estendia, fina e teimosa, até o pé da mangueira, como uma veia. Anos depois, quando Rafaela já tinha suas próprias mãos marcadas por sulcos e suas próprias sementes para semear, ela entenderia: a terra não guarda só o que enterramos, guarda também o ato de enterrar, o medo que apertou a garganta de quem cavou, o alívio de quem virou as costas. E a pedra que Dona Marlene pôs sobre a rachadura nunca foi um curativo, era uma lápide para o silêncio. Porque memória, afinal, não precisa de sol, precisa de testemunhas.